texto dessa campanha temática Evangelho segundo a Escritura de Jesus, lá em Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24 a seguir. Enquanto você procura, eu quero descer a Deus pelos agradecimentos, louvo a Deus pela sua bondade e a sua infinita misericórdia. Também quero louvar a Deus pela vida da pastora Amélia, ao seu querido esposo, aos obreiros, Stefania, e o presbítero Maurício, por ter nos dado a honra de adornar esta casa, essa tribuna. Que Deus me conceda a cada um de vocês graças. Quero louvar a Deus também pela vida dos músicos, né? Deus abençoe. Esses meninos tocam demais. É por isso que o céu se alegra, né? Quero louvar a Deus também pela vida da Levita. Deus abençoe. E sempre que pode, tem nos honrado. Aos demais amigos, nossos amigos, irmãos em Cristo Jesus, Deus abençoe. Nós vamos juntos. Um forte abraço. Enfim, Deus abençoe toda a igreja. Amém? Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. É a temática desta campanha. É o primeiro elo, né? Essa campanha é muito difícil, sempre dá abertura. Que diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é assemelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre, falando por rocha, e desceu a chuva e cobriu o rio, e assoprava o vento, e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre, mais uma vez, sobre, aleluia. E aquele que ouve estas minhas palavras não cumpre, ao homem insensato que edificou a sua casa sobre, e desceu a chuva e cobriu os rios, e assopraram o vento e combateu aquela casa, e caiu, foi grande a sua queda. Outras traduções dizem ruína. Podeis assentar, por gentileza. Aleluia. Querido, o texto que acabamos de ler nessa noite, Jesus ele vai simplificar com as suas palavras sobre dois alicerces. Imagino que Jesus ele passa no período de milagre e agora ele convoca os seus discípulos, porque até então os discípulos estavam preparados para ouvir milagre, os discípulos estavam preparados para ver glória, para ver multiplicação de pão, mas até então uma estrutura que lhe faltava. E nos dias de hoje é como se fosse a pastora Amélia estava orando, dizendo que a estrutura chama-se família, e o projeto de Jesus é nos encher da sua graça, é nos encher da sua glória, é nos encher de bens, mas também é projetar o alicerce para uma família, porque a glória passa, a unção passa, os bens passam, mas fala para ele não pensar o teu lado, mas o projeto de Deus é família. Tudo que Deus tem criado nessa terra foi baseado, simplificado sobre alicerce. E quando Jesus está simplificando, imagino eu que o céu agora está em silêncio de meia hora, e o Eterno agora resolve descer à terra para reconstruir aquilo que o céu estava construindo. Pega a mão do irmão que está no teu lado e diz: Deus vai descer à terra para reconstruir o que o céu já está construindo.
quando ele está caindo, o que é que ele vai fazer? Ele vai tocar em uma estrutura que não está na rocha. Ele vai mover a estrutura que não está na rocha. Enquanto a estrutura não estava na rocha, a Bíblia diz que ele desce a sua cauda, arranca a terça parte de anjo. Aí Deus estava dizendo: estava na casa, mas não tinha estrutura. Estava no templo, mas não tinha estrutura. Estava dentro da orelha, mas não tinha estrutura. E quem não tem estrutura, quando a cauda toca, ela cai. A Bíblia diz que era anjo, mas agora se transforma em demônio. E quando eles caem na terra, ouve-se uma explosão, ouve-se um arruído, e é tudo que era luz virou treva. Mas imagina agora o Eterno olhando no céu, pelo período de meia hora, ele resolve agora descer da terra. E quando ele desce, ele não desce só. Imagina com eu que quando ele pisa na terra, a Bíblia vai dizer que o Filho também desce, e a Bíblia também vai dizer que o Espírito Santo também desce. Sabe, o Espírito Santo não pisa na terra. Enquanto o Pai pisa na terra, o Filho pisa. Mas a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo não pisa. E a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo. Enquanto o Pai está pegando a terra, o Espírito Santo está pairando. Por quê? Porque é uma simplificação. Enquanto o Pai move o barro para fazer o alicerce, o Filho está movendo a água. Enquanto o Filho está movendo a água, o Espírito Santo está pairando, procurando uma casa para mover o alicerce, procurando uma estrutura de uma família para mover, procurando uma estrutura de uma família para se levantar. E a Bíblia diz que eles três começam a trabalhar, e conforme eles trabalhavam, a Bíblia diz que ele criou um homem do pó da terra e fez do homem imagem a sua semelhança e o canal. Enquanto ele está criando um homem, Satanás está observando para o que ele vai fazer, porque o que ele fez lá no céu é matéria da célula, mas agora o que ele está fazendo na terra é matéria terrena. E você vai entender. Mas espera aí, pastor, onde você quer chegar, você vai entender. Imagina comigo, Satanás está olhando, o Criador agora movendo o barro, o Criador lá brigando o barro, e o inimigo olhando e dizendo assim: não vai dar nada, não vai mover nada, não vai mudar nada. Mas de repente, o homem que está feito de barro está feito. Mas agora ele disse, ele olhando e disse assim: ele não anda, ele não enxerga, ele não faz nada. De repente o Criador coloca a boca e sopra o seu espírito e dá ao homem o fôlego de vida, e o homem passa a ser alma vivente. Passa até o primeiro ano, e o primeiro homem na face da terra. Até ele está normal para o diabo, porque o que Deus fez com ele lá no céu, Deus colocou para o lado de fora. A Bíblia vai nos dizer que quando ele chegava nas margens celestial, ele abria a sua capa. E quando ele abria a sua capa, o seu diafragma começava a tocar os tambores, começava o movimento como se fosse da bateria. Então os 24 anciãos começavam a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Era uma verdadeira adoração. Mas de repente Deus agora não está criando o diafragma do homem por lado de dentro, porque o homem não era capaz de resistir às provações, às tentações, às ventanias. O homem não era capaz de resistir. De repente Deus agora começa a chamar Adão pela manhã, pela tarde, ao pôr do sol. E de repente Deus vê que Adão está precisando de alguém. A Bíblia diz que Deus faz Adão dormir, e quando Adão dorme num sono profundo, Deus agora resolve tirar da costela de Adão. Não foi alguém que seria maior do que Adão, não foi alguém que seria menor do que Adão, não foi alguém que seria pisado por Adão, mas Deus estava dizendo: eu faria uma adjuntora. Por quê? Porque está do lado. Olha Deus fazendo um projeto de uma verdadeira família, dizendo: Adão, quando você estiver triste, tem alguém do teu lado para te dar a mão. Até quando você estiver cansado, tem alguém para colocar a cabeça sobre o travesseiro, e vocês serão um só. O projeto de Deus começa sobre uma família. Imagina comigo Deus olhando para o homem, fez o homem do barro, e Deus olhando agora no céu, a terra, pegou o homem e fez ele dormir, fez o projeto de uma mulher através dos ossos.
E eu passei a criar confusão na minha cabeça, porque Deus pega o homem no pó do barro e pega a mulher e faz dela do osso da costela de Adão. E o Espírito Santo falava comigo dizendo: filho, porque a estrutura do barro, quanto mais ele quebra, é barro. A estrutura do osso, por mais que alguém vai ver os ossos em qualquer lugar, mas eles não são capazes de ser removidos. Eles não são capazes de acabar, porque o osso é a estrutura para formar do pó do barro, e juntando o osso com o barro, cria uma estrutura de vidro. Deus disse assim: filho, foi por isso que eu formei Adão do pó e fiz a mulher da costela, para mostrar para Satanás que ele está blindado. Mas porque ele está blindado, eu vou provar para eles também que vai vir o vento vai soprar, o inimigo vai corromper, o inimigo vai fazer de tudo qualquer forma, porque ele sabe que o meu projeto começa por uma família, e essa família será marcada, essa família, através dela, muitas outras vai ser alcançadas. Imagina o plano de Deus dizendo assim: eu vou fazer, mas alguém dizendo assim: vai fazer a família, mas vai pecar. Mas o plano de Deus não é olhando para o pecado, o plano de Deus olhando para o crescimento. Olha para cá, por mais que no teu casamento, na tua família tem problema, mas Deus está dizendo: eu vou gerar crescimento, eu vou gerar crescimento. Porque não existe uma família perfeita. Foi por isso que Jesus no Novo Testamento ele vem simplificando, mostrando para os discípulos sobre o alicerce, como deveria construir. É bem verdade que todos aqui sabem como constrói uma casa. Uma casa, ela não começa de cima, ela começa de baixo. Uma casa, ela começa de baixo, os seus alicerces não é mostrado, os seus alicerces estão nos ocultos, as suas estruturas ela não mostra, as suas estruturas são escondidas. Todo mundo sabe que toda casa ela precisa de alicerce. Em algumas casas, ninguém constrói casa sem alicerce. O problema é a forma como nós construímos. Eu quero simplificar nesta noite. Deus. É Deus. Imagina comigo que para construir uma casa, ela precisa primeiramente ser trabalhada no projeto. Segundo, ela precisa de um operário para abrir a sapata. Depois da sapata pronta, ela precisa de briga com concreto que dá um ligamento para a estrutura e o ferro, para uma boa fundação. E depois de tudo isso, ela é sucumbida, ela é enterrada. Em cima disso que você está, tem uma boa fundação. E talvez nós só enxergamos do pilar para cima e esquecendo do que está com o pilar para baixo. Pastor, onde que você quer chegar? Quero começar sobre a vida de um alicerce espiritual. Para construir uma casa, fala comigo, casa. Ela começa de um bom namoro, chamada fidelidade, chamada honestidade, chamada compreensão, companheirismo, entendimento sobre duas mentalidades. A Bíblia diz que dois não andarão juntos se não estiver de acordo. Tem dia que não vai andar junto, tem dia que não vai querer deitar junto, tem dia que não vai querer sentar junto, tem dia que não vai querer conversar junto, mas a Bíblia diz que ainda é que forma o alicerce. E o que eu aprendi no dia de hoje é que nós estamos fundamentando o nosso alicerce da nossa família equivocadamente, baseada na época de hoje, porque alguns casamentos ele vai a fracasso, porque a mentalidade do homem é sexo, a mentalidade da mulher ela está formada dentro de casa dizendo assim: eu não quero mais viver na casa da minha mãe porque ela está me fazendo escravo. Então estou doido logo para me casar, sabendo que a mesmas provas que tem dentro da casa do pai vai encontrar na casa do marido, qualquer são as mesmas coisas. E o homem, a mente dele está em outras coisas, e com isso os primeiros passos do alicerce só
dura 90 dias. E durante esses 90 dias, amor para cá, amor para lá, é bens, é o começo do namoro. Quando vai sair, ele abre a porta para ela entrar. Quando tem lama, ele pega no colo, coloca no carro, coloca em cima da moto, mas não deixa eu sujar a sandália. Mas isso alguém vai dizer assim: esse é o homem que eu quero, esse é o príncipe, esse é a rainha que eu quero. Mas o namoro vai se avançando, as coisas vão se aquecendo, e alguém está sonhando com aquele primeiro homem que te pegou no colo, que não deixou pisar na lama, aquele homem que quando chega na pisadeira, ele puxa a cadeira e faz ela sentar, aquele homem que lhe declara mensagem de amor durante o dia, palavras bonitas, e com isso ela se enche, ele se enche, mas depois que se une, começa a olhar para o outro e diz: não é isso que eu quero. Depois que se une, depois que se casa, passa seus 90 dias e diz: esse é o homem que eu quero, essa não é a mulher que eu queria. E com isso começa a gerar as brigas, com isso começa a gerar as discordâncias, e com isso um começa a olhar para o outro. Aquele príncipe que ela dizia no noivado, no casamento, que disse: esse é o homem mais lindo. Aquele homem que dizia: essa mulher é a mais linda. Depois de alguns dias, pastora, depois de alguns dias, esse homem cresceu a barriga, essa mulher está velha, essa mulher não se ajeita mais, esse homem não se organiza mais, e com isso começa a gerar uma série de problemas. Aí Jesus disse assim: olha, eita Deus, mais maravilhoso, Senhor. Mateus, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que constrói ou edifica a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Todos aqueles que ouvem a minha palavra, o problema é que antes do casamento está no namoro, está no noivado, dizendo: essa é a mulher que eu quero, esse é o homem que eu quero. Mas quando avança o namoro, o noivado, e chega o casamento, aí agora começa a vir as ruínas. Aí Jesus começa a dizer: todos aqueles que ouvem a primeira minha palavra, fala comigo, palavras. Segundo, as pratica. Porque não tem um casamento perfeito, mas todo aquele que ouve a palavra do Senhor e começa a praticá-la, ele começa a vencer as barreiras, ele começa a vencer os problemas, ele começa a vencer as dificuldades, porque a palavra tem o poder de libertar aonde não foi libertada. Jeremias, que pegou dizendo que conhecereis a verdade vos libertará. Então o pilar começa como? Fala comigo. Casa. Jesus disse que aquele homem construiu a sua casa sobre rocha. Mas antes que venha a casa, vem a primeira palavra, chamada casa, que começa com um ser de casa. Chama-se o elo da unidade a dois. E ele se une em um propósito de uma família. Aleluia. Então, na cabeça do homem, ele passa pelo período de conhecer a sua esposa. Depois que ela conhece a sua cabeça, agora está de conhecer, construir os seus bens. Aí começa. O homem quer, a mulher quer casa, e o homem também quer, com a mesma letra C, quer carro. A mulher quer casa, o homem quer carro. A mulher quer casa e o homem quer carro. E com isso começa: o que é que você quer, marido? Eu não quero casa, eu quero carro. A mulher diz: eu quero casa, eu quero ter um lar. Então há uma divergência entre um outro, mas tudo começa por letra C, que começa primeiro por casamento. Depois de casamento vem casa. Depois de casa está baseado
aquele que Jesus une, ninguém separa. E quando a Bíblia diz que ninguém separa, Jesus está dizendo: primeiro começa com casamento, segundo, casa, terceiro, céu. Todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as praticam, ele casa, ele ganha casa e chega até o... É como se fosse a pastora dizer: para o pastor, ninguém nos separa, somente a morte. Mas chegando-se a morte nos separar, nós vamos encontrar lá na glória. Só que o problema de hoje é totalmente diferente, pastor. Porque se nós fazéssemos uma palestra para casar, alguém vai dizer assim: eu casei com você aqui, mas lá no céu eu quero te encontrar. Por quê? Porque você não é ideal pessoa para mim. O outro diz: você também não. Você já ouviu isso? Jesus está dizendo: aquele que ouve a minha palavra e as pratica será semelhante ao prudente. Sabe quem é o homem prudente? É aquele homem que, por mais que ele chegue em casa cansado, exausto porque ouviu conversas alheias do seu patrão, ouviu conversas alheias dentro da rua, com alguém na rua, chegou em casa, está exausto. Por mais que a patroa não tirou seu sapato, por mais que a patroa não tirou, não te deu uma massagem, ele seja um homem prudente. Sabe por quê? Porque ele não quer destruir o que ele construiu de manhã. Aí tem gente que diz assim: eu sou casado há 20 anos. Não, casamento é cada dia. Aleluia. Se quer conhecer o outro, todo dia de manhã você levanta e diz: minha linda, eu te amo. Aleluia. E vai trabalhar. A mulher pode estar passando pelo sério de problema que for, mas ela levanta naquele autoestima, vai para a beira da pia feliz, porque ele construiu um lar de manhã. E ele sabe que ele preparou o terreno para a noite. E quando ele chega em casa de noite, não é ele que vai recepcionar, é ela que vai recepcionar ele. E com isso o diabo ele fica chateado quando alguém declara um ao outro, quando alguém declara eu te amo, quando alguém declara você. Ah, meu Deus do céu, Jesus está dizendo: seja prudente, edifica a sua casa. Porque se nós não edificar a nossa casa, o outro vai edificar. Pastor, não foi eu que coloquei essa campanha, foi Deus que deu a pastora, foi Deus que deu o dirigente. Se nós não construir, se nós não edificar a nossa casa, outro vem e edifica. Por que, pastor? Porque quando eu não declaro para a minha esposa, tem outro lá fora que é capaz de dizer: se eu estou dizendo, você está feia, você não se arruma, você não se organiza, você está gordo, você veste mal vestido. Tem outro: esse é o homem que minha mãe queria ser chamado de Gel. Quando nós não edificamos a casa, querido, tem outro lá fora dizendo assim: olha, que mulher linda. A mulher, ela é alimentada por aquilo que ela ouve. Isso é psicologia. Isso é psicologia. O que é que nós estamos alimentando nesses últimos dias? O homem é por aquilo que ele vê. O homem é notado por aquilo que ele vê. É Deus. O homem pode ver uma mulher bem vestida, mas todos os seus olhos estão lá. Ele começa a enxergar a mulher na sua nudez. Sabe por que os casamentos hoje estão sendo desflagelados? Porque não está criando alicerce. E agora começa a questionar: Deus, por que está assim? Deus, por que não foi Deus, querido? Não foi Deus. Aí alguém começa a olhar: Deus, será que foi esse homem que o Senhor me deu? Será que essa mulher que o Senhor me deu? Eu disse: foi esse sim. O problema é que você está construindo uma base fora dos pilares. Eita Deus! Jesus está dizendo:
Pode estar desempregado, mas ela disse: eu vou com você aonde você estiver. Pode não ter nada em casa, ela disse: eu vou comer farinha com você. Pode não ter uma boca, ela vai dormir no chão com você, porque ela está estruturada e não tem vento, não tem palavra bonita, não tem elogio, não tem mensagem que possa romper. Aleluia. Deus poderoso. Estou sentindo a graça do Senhor. Deus poderoso. É santo, Senhor. Fala, meu Se Deus. nós temos texto no capítulo número 21, versículo número 21, diz: quem entra no reino do céu está dizendo todo aquele que provoca, todo aquele que reage, todo aquele que constrói uma base sólida. Esse é capaz de criar estruturas para vencer as adversidades, para vencer o mal, porque nesses últimos dias o que mais tem sofrido chama-se o lar cristão. Aleluia. A família cristã, ela é mais atacada, ela é mais provocada. Se foi feito uma estatística ao ano atrasado, no estado de São Paulo, que ocorre 1.000 casamentos e 99 não permanece, não dura um ano. E quando foi pegar as folhas, foi olhar o registro de cerimônia, viu que a comarca e a juíza tinha assinado era para os cristãos que casavam hoje. Depois de um ano, ele estava pedindo divórcio, porque não suportava mais um ao outro. Deus. Aí eu pergunto: onde está o erro? Está em Deus, está na sua palavra, ou está naquele que não está construindo? E alguns vão dizer: vou ter mudar de igreja, porque ele não restituiu, não é a igreja. O problema está em nós. Aleluia. O problema está em nós que nós não estamos construindo uma base sólida. Nós não estamos construindo, estamos construindo de palavras vãs. Mas a Bíblia está dizendo: bem-aventurados que ouvem as minhas palavras Aleluia. e as praticam. Provérbios vai dizer que o homem sábio, ele age segundo as suas palavras. Aleluia. Olha só, ele ia destruir o seu casamento naquele dia. Perdeu seus 10 filhos, perdeu seus gatos, perdeu seus bens, seus funcionários, perdeu a sua saúde. E agora a última palavra é de quem poderia estar do seu lado. Porque pode perder tudo, pastor, mas quem está do seu lado, que dorme contigo, Aleluia. é esse que te compreende, é esse que te conforta, é esse que carrega a dor contigo, é esse que te suporta. E ela disse: Jó, você ainda crê no seu Deus? Ele disse: sim. Amaldiçoe esse Deus e morra. Ele disse: mulher, ainda, olha só, Ei. um homem prudente que não construiu a casa na areia, Aleluia. ainda que tu falaste como uma boca, eu não negaria, meu Deus, porque eu sei em quem ele fez a promessa. Ele fez a promessa, meu pai Abraão, dizer: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e quem te abençoar será abençoado, e quem amaldiçoar será amaldiçoado. Glória a Deus. Glória a Deus, mulher. Glória a Deus. A minha casa, a minha estrutura não foi feita na areia. Jamais. Eu sei que o meu Redentor vive.
Eu sei que o meu Redentor vive. É quando a prova estiver grande no teu lar. É quando a prova estiver grande no teu lar. Você vai para o joelho e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e Ele há de levantar, Ele há de cessar esta prova, Ele há de fazer esse vento cessar. Glória a Deus. Eu creio. O problema hoje é que eu falo, minha esposa fala, o fogo, eu acendo o fogo, ela acende o fogo, eu coloco o fogo, e o fogo acende, eu falo, ela fala, eu falo, ela fala, eu falo, ela fala, eu falo, ela fala, e não há concordância. Aí agora começa a ver a divisão. Tem estrutura? Aí o que a Bíblia diz para nós terminarmos? Desceu a chuva e correram os rios e assopraram o vento e combateram contra aquela casa. Olha para cá. Quando a chuva vem, ela vem em silêncio. Aleluia. Só que existe um vento que ele vem e começa a fazer a chuva ficar veloz. Pastor, Marcos capítulo 4, versículo de 8, aproximadamente das 8 horas da noite, Jesus manda os discípulos entrar dentro do mar, e ele diz: passamos de um lado para o outro. Aleluia. Os discípulos entrou dentro do mar, Jesus deitou na proa do barco, e eles começaram, quando chegaram na beira, quando chegaram no meio do mar, a Bíblia diz que o mar começou, as ondas, 6 metros de altitude, por causa do vento. No meio do mar, houve-se um ciclone. O ciclone batia na água, a água do mar batia na rocha e voltava e caía dentro do mar. E eles começaram a tirar água de dentro do mar. E cada vez que eles tiravam a água entrava. E eles olhavam um para o outro: nós iremos morrer. Nós iremos morrer. Aí Pedro levou e disse assim: vamos acordar Jesus para que ele morramos conosco. Jesus olha para ele e disse: homens de pouca fé. Jesus sabia onde estava o problema. Quem é casado aqui nessa noite? Levante a mão, eu quero lançar a palavra de profecia. Deus vai te dar visão para você ver de onde o inimigo está se assolando. Deus vai te dar discernimento de onde o inimigo está assolando. Que tem problema que está dentro do teu lado, dentro da tua casa, dentro do teu casamento, que não é a tua esposa, não é o teu filho, não é o perfume, não é o sapato, não é o vizinho, é alguma coisa que o inimigo está agindo para provocar briga, ciúme e separação, porque isso é cura que o Satanás e Deus está te dando hoje uma palavra para você entender. Glória a Deus. Quem foi que se todo foi ao mar? Só que Jesus chega para a proa do barco e disse: vendo, acreditai-vos. O problema não estava no mar. Mar significa abundância. Tem que entender de onde o vento está soprando no teu lar. A gente quer criar um porém. O porém que nós queremos criar, será que meu casamento está com o pastor Luciano? Não vem, veja de onde vem. Jesus foi diretamente logo no vento e disse: acreditai-vos vento. De repente, quando o vento acalmou, o mar houve-se bonança. Aleluia. Porque o vento se levantou. Porque do outro lado tinha uma casa que ainda não estava alicerçada na rocha. Vivia dentro dela, mas não tinha alicerce. Quem era o Gadareno? Nem cadeias, nem corrente, nem grilhão se segurava. Mas Jesus resolveu ir lá de noite para mostrar para Satanás que a partir daquele dia aquela casa tinha estrutura. Quando Jesus pisa na proa do barco, que ele pisa lá, a Bíblia diz que o Gadareno prostrou e adorou Jesus. Sabe o que é isso? Jesus estava dizendo hoje: vai criar
a estrutura desta casa não vai ser vento, não vai ser mar, não vai ser tempestade, não vai ser levanto, porque eu estou dando resistência para esse mar. Quando a vida familiar ela cria sentimento que os dois se vão dizendo: a partir de hoje eu assumo o papel, a responsabilidade para casar com você. Eu tenho que te colocar dentro de uma casa. Por que, pastor? Porque casamento começa lá com Mateus diz, Mateus 16 diz, que tudo que ligar na terra será ligado aonde? Fala para o casamento é resíduo. Glória. Aleluia. E o céu registrou que a terra diz. Meu Senhor. Sabe o que ele diz casamento? Fidelidade. Eu prometo. Imagina que o noivo dizendo: olha lá, minha noiva dizendo que está prometendo ser fiel aonde? Na saúde, porque quando ele tem saúde, ele tem vigor para fazer a obra. Aí o noivo lá do céu dizendo: olha lá, minha noiva dizendo, eu prometo ser fiel na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte o separa. O noivo dizendo: olha lá, vai chegar aonde? O casamento na terra está registrando, o casamento casa, e aonde o crente vai chegar? Fala comigo: no céu. É por isso que o diabo ele quer lutar, pastor, para destruir, porque destruir perde a visão do céu, perde a visão da salvação, perde a visão da unidade. Foi por isso que Jesus disse: constrói a sua casa sobre a rocha. Mas eu fui estudar hoje casa Jaqueline 161 vezes na Bíblia. Jesus disse, a palavra original escrita, disse assim: o Senhor dizendo, eu edificarei a minha casa, e as portas do inferno não prevalecer. Eu edificarei a minha casa, pastor, mas a minha Bíblia está igreja. Igreja é eu e você. Aleluia. Prova para mim, pastor João 14, Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. A glória está dizendo: na casa do pai tem morada, mas quem desceu a terra para morrer foi o filho. E ele diz: na casa de meu pai há muita morada, mas se não fosse assim eu não tinha dito, virei outra vez e voltarei, e onde eu estiver vós estáis comigo. Jesus está dizendo: a casa está preparada, mas ainda falta morador, ainda falta alguém para entrar dentro da casa. E quem vai chegar lá, pastor? É todo aquele que permanecer. Mateus capítulo 1 e 24, versículo número 12 e 13, dizendo: o amor de muitos se esperar. Está dizendo jugo com jugo, família, amor de pai para com filho, amor de marido para com mulher, amor de amigo para com amiga, amor de amigo, de irmão para com irmã. Mas no versículo número 13 ele disse: mas aquele que perseverar até o fim, está dizendo: não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a fome, não importa a crise, não importa a tempo da tempestade, para você que Deus colocou no meu caminho, minha velha, meu velho, eu vou com você até o arrebatamento. Pastor, a Bíblia vai dizer e termina, Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, versículo número 28, 29 e 30, está prometido atado por causa do gesto de uma obra, mas não era por causa da obra, porque era o Espírito que estava naquela moça, já não tinha mais mutilação, e o plano primeiro não era para aquela moça,
mas era para cá. Quem estava dentro da casa? Quem é que estava dentro da casa? Era um cancereiro. Então Jesus faz ele assinar a cidade e colocar ele dentro da casa. Por quê? Porque a Bíblia diz que ataram eles dentro da casa, dentro do cárcere, e perto da meia-noite ele está quebrado, moído, chicoteado, e um dizendo: o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que aconteceu? É história simbólica de um lar. Algum fica perguntando: será que foi que aconteceu? Eu não falei isso, eu não te falei isso, você não quer me perdoar, você não quer. Aí Paulo e Silas olhando um para o outro diz assim: já que você está quieto, a cadeia tem silêncio, mas na casa tem adoração. Na cadeia tem silêncio, só uma pessoa tem glória. Na cadeia tem silêncio, mas na casa tem adoração. Na cadeia tem queda, mas na casa tem salvação. De repente eles começaram a adorar. Adoração conjunta traz felicidade para dentro do lar. Adoração traz felicidade para dentro do lar. Quando o marido chega, vê a mulher cantando, é sinal que a graça de Deus está no ambiente. Passa uma noite memorável. Por quê? Porque no lugar de raiva, adoração. No lugar de briga, adoração. No lugar de contenda, adoração. Só quem vem adorar nessa noite, levante a tua mão. A Bíblia diz que as cadeias caíram. O guarda pegaram as suas lamparinas, os seus pau, e começaram as suas tochas a procurar, dizendo: aonde estão eles? De repente Paulo dizendo: eu, moço, estou aqui, não faça nada, não tire a sua vida. Ele olhando, dizendo assim: Paulo, Sila, o que eu faço para encontrar com esse Jesus? E ele olhando para ele disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A salvação começou com o homem e chegou até a sua casa. Quando para a madrugada estava Paulo e Silas sentados na mesa, a sua mulher, cheia do Espírito Santo, os seus filhos rodeados à roda da mesa, se cumpre Salmo de número 138, dizendo, Salmo de número 128, dizendo: bem-aventurado o homem que anda ao redor da tua casa. É mais ou menos assim. E tem uma série de mensagens ali sobre a família. E a Bíblia diz que o filho ao redor da mesa, como o oliveira ao redor da casa, e a sua esposa ao redor da mesa, está dizendo: estrutura que ninguém quebra, alicerce inabalável. Veio o vento, veio a tempestade, mas não abalou. Glória a Deus! Posso pedir as pessoas para colocar de pé? Glória, glória, glória! Glória a Deus, aleluia! Tu és bom, maravilhoso, Deus! Obrigado! Meu Deus! Oh, Espírito Santo, obrigada, Senhor! A palavra casa aparece 161 vezes. Jesus dá por termos no livro de Mateus mais de 7 vezes a palavra casa e a palavra rocha. Fala comigo: casa, rocha. Casa, rocha. Observe comigo que a casa, ela precisa da rocha. Os livros da lei, escritos por Moisés, o próprio Deus disse: Moisés, fale a rocha. Mas quem estava fora da casa fez Moisés irar, e Moisés bateu a rocha. No momento de ira, isso acontece comigo, acontece com cada um de nós. No momento de ira, que nós abrimos a boca para dizer que ama, somos surpreendidos para ferir, para magoar. Deus está dizendo: fale a rocha. Ei, mulher, fale. Ei, homem, fale. Não fere. Aleluia!
A Bíblia diz que Moisés o feriu, e por isso ele não pôde entrar na terra prometida. Essa pessoa que está do teu lado, a Bíblia diz que é só até a morte os não tem graça. Eu subi ao céu e a minha esposa desceu ao inferno. Não tem graça. Ele está dentro da igreja e vê a minha família e o inferno. Alguns dizem, Maranata, hora vem o Senhor Jesus. Eu disse, não vem Jesus. Esse pastor é louco, sou. Então que graça Jesus vinha salvar só você e a sua família do inferno. Alguém me ouve nessa noite? Aleluia! Jesus vai estreitar, mas você vai sair daqui hoje com uma estrutura para a sua família. O tema é edificando uma família sobre a rocha. Fala para o meu lado, hoje aprende a edificar, não a ferir. Oh, glória. Vamos lá? Fala, eu estou entrando no ano de 2024 para edificar a minha família e o meu lar. Eu creio, meu Deus. Só uma pessoa pegou. Glória. Pastor, fale mais. A Bíblia diz que Jesus é a rocha eterna. E quando ele diz que ele é a rocha eterna, não tem construtor, não tem bomba, não tem homens, não tem maquinário para demolir quem está firmado na rocha. Pastor, fale mais. Quem está firmado na rocha, o vento pode até vir. Faz assim. Coloca os peitos para frente. Isso que Satanás até que entender. Você vai entender. Abre os braços. Abre os braços. Quem está edificado na rocha, o vento vai vir. Mas vai ver que a rocha não vai mover. Vai ver que a rocha é sustentação. Pastor, quando chegar, fica tranquilo, fica em paz, fica na palavra, que ele vai cessar dentro do lar, ele vai cessar dentro da tua família. Josué, capítulo de número 15, versículo de número 24 a 7. Se vocês não creem no Salvador, eu creio, porém eu e a minha casa, só que vem comigo, só que vem, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, Jesus está me dizendo que a estrutura familiar que está ferida, pilar que está ferido, ele vai curar. Sabe por quê? Sabe por quê? No ano passado, uma casa caiu na nossa cidade por causa dos pilares. Estava ferido e foi a ruína. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei sabendo agora e eu vou clamar à igreja pastora para orar comigo. O diabo derrubou a casa e derrubou o lar. O diabo derrubou a casa e também que tocou no lar. A igreja é papel de dizer: Jesus tem o poder para restituir. Levante as duas mãos. Você que chegou aqui nessa noite, talvez o seu lar está ferido. Talvez o seu pilar está ferido. A sua estrutura foi tocada. E você está procurando uma forma. Você está procurando um jeito.
querendo saber o que foi que feriu o seu pilar, que feriu a sua estrutura. Jesus está dizendo: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. A minha palavra por si só, ela tem poder de dar cobertura. Pastor, eu não entendi Salmo de número 91, dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tirei do meu Senhor, é meu Deus, e a minha fortaleza. Está dizendo que Deus, Ele é fortaleza para a sua família. Deus é fortaleza para o seu lar. Ele está dizendo que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa. Glória! Salmo de número 46, ele disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Porque não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua cabeça. Há um rio cujas correntes se alegram,